Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra, a palavra que cura, que salva, que perdoa e que nos coloca de pé. Vamos orar para iniciar essa live, vai ser uma breve live. Vamos falar um pouco sobre a história do povo judeu. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, obrigado por essa oportunidade, meu Pai. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nos ajuda, nos dá graça, em nome de Jesus. Nós paramos aqui na página de número 6, né? A escravidão e o êxodo, nós falamos. A escravidão e o êxodo. Vamos lá. O Egito no período do êxodo, a opressão dos israelitas, né? A preparação da liderança. Quando Moisés nasceu, os israelitas atravessavam um período sombrio de sua história, mas Moisés foi preparado por Deus, chamado por Deus para ser o libertador de seu povo. Foi preparado por 40 anos no Egito, Atos 7:22, e no deserto de Midian, onde viveu também 40 anos. E ali foi chamado por Deus para resgatar Israel. 80 anos de preparação, olha só, 40 anos no Egito e no deserto de Midian, onde viveu 40 anos, ali para Deus enviá-lo. Então, em obediência a Deus, ele vai até Faraó ordenar que libertasse o povo hebreu. Deus envia as 10 pragas com o propósito de demonstrar o poder de Deus aos israelitas e também aos egípcios. Só na última praga, a morte dos primogênitos, que Faraó consentiu com a saída dos israelitas, foi instituída ali a Páscoa e o povo saiu. O milagre da libertação, o caminho mais curto do Egito. Olha só, o caminho mais curto do Egito para Canaã era uma estrada bastante transitada ao longo da costa do Mediterrâneo. Mas Deus os guiou para a travessia do Mar Vermelho, para o caminho mais difícil. Então tinha um caminho mais curto, né? Tinha um caminho mais perto, né? Ali. Mas Deus os guiou para a travessia do Mar Vermelho. Eu vou repetir de novo isso aqui. O caminho mais curto do Egito para Canaã era uma estrada bastante transitada ao longo da costa do Mediterrâneo, mas Deus os guiou para a travessia do Mar Vermelho, levando-os para a península do Sinai. Deus é que orientava e protegia o povo pela nuvem, e a nuvem de fogo à noite. Olha só. Deus é que orientava, guiava e protegia o povo. De manhã, uma nuvem, e à noite, coluna de fogo. Onde ocorreu a travessia? Vamos lá. Na Península do Sinai. Na Península do Sinai. Leis para uma nação santa. Aliança mosaica, o tabernáculo, o sacerdócio, os sacrifícios de oferta e festas e estações. Olha só. Então nós estamos vendo aqui sobre a escravidão e o êxodo, né? E a saída nessa transição. O anseio por Canaã. Deus falou, é uma terra que emana leite e mel, mas é uma terra de montes e de vale, né? Momentos bons, aplicando para a nossa vida. Momentos bons, mas vale. Aflições, momentos difíceis, dor, mas Deus é Deus do monte e Deus do vale. Então, Israel permaneceu acampado nas cercanias do Monte Sinai por aproximadamente 1 ano. Enquanto o povo de Deus estava ali, recebeu novas instruções, porque era agora uma nova nação. Essas instruções são relatadas na primeira parte do livro de Números.
Após a marcha de 11 dias até Cádiz, espias foram enviados à terra de Canaã. Com isso iniciou-se uma crise que culminou com o recebimento do veredito divino que determinava o prolongamento daquela peregrinação. Eu vou repetir, que determinava o prolongamento daquela peregrinação. 38 anos depois, os israelitas seguiram para as planícies de Moabe, onde Moisés fez seu discurso de despedida, que encontramos no livro de Deuteronômio. Olha só. Então, a organização, olha, a história do povo judeu, a organização de Israel. No livro de Números, o povo recebe instruções sobre a organização de seu acampamento e de sua viagem. Moisés ordenou que se fizesse a contagem do povo de Israel antes de deixarem o Sinai, excluindo mulheres, crianças e levitas. Eles somavam cerca de 600 mil homens. Então olha que interessante, em Gênesis nós podemos ver o homem arruinado, o homem caiu. Em Êxodo nós podemos ver o homem liberto, o homem resgatado, o homem comprado. Em Números, nós podemos ver ali a desobediência do homem. Forte isso aqui, vamos lá. Eu tenho uma outra Bíblia que fala sobre isso daí. Vou pegar lá. Só um minutinho. Com licença. Achei interessante isso aqui, ó. Vamos lá. A história do povo judeu. Gênesis significa Bereshit, início, origem. Ok? Aqui, achei. Êxodo apresenta Jesus como nosso libertador. Êxodo é o livro da redenção. Gênesis é o livro da criação. Ok? Eu quero achar algo muito interessante que eu marquei aqui. Achei. Deixa eu ver. Olha que interessante. Gênesis, nós vemos o homem arruinado, por causa do pecado. Em Êxodo, o homem redimido. E em Levítico, o homem purificado, adorando e servindo a Deus. Porque um cordeiro foi morto ali, havia os sacrifícios, a expiação pelo pecado, era um cordeiro. Amém? Então, em Êxodo, vemos como Deus tira seu povo do Egito. Em Levítico, nós vemos como Deus tira o Egito do povo. Êxodo inicia com pecadores, Levítico com santos. Então, recapitulando, Gênesis, nós vemos o homem arruinado. Em Êxodo, o homem redimido. Em Levítico, o homem purificado e adorando e servindo a Deus. Amém? Então, só para concluir esta parte aqui, olha que interessante. É impressionante que quase 40 anos depois, após a geração rebelde ter perecido no deserto, esses números eram praticamente os mesmos. A dedicação do tabernáculo,
no segundo ano do Êxodo. O tabernáculo é inaugurado, onde são feitos os sacrifícios e onde Moisés institui a bênção sacerdotal. Nesta ocasião acontece a segunda Páscoa. O caminho de Canaã, o 20º dia do segundo mês. Os israelitas recebem instruções para levantar acampamento. Deus os mostraria o caminho. Peregrinações no deserto. Números 10, 11 e 22, 1. Traz um resumo da caminhada de Israel. Até as planícies de Moabe. Em comparação, pouquíssimo sabemos a respeito dos 38 anos de sua peregrinação pelo deserto. Sabemos que no caminho de Cádiz, os israelitas murmuravam muito, e se rebelaram. Por isso, muitos morreram ali. Muitos morreram ali em Cádiz Barneia, no caso de Cádiz Barneia. Devido à sua murmuração, eles se rebelaram contra Deus. A crise em Cádiz. Daqui foram enviados os espias, 65 quilômetros de Berseba. Aqui os israelitas se rebelaram mais uma vez e receberam um terrível veredito de Deus. Nos anos de peregrinações, outras rebeliões foram acontecendo, como a liderada por Corá, Datã e Abirão. Israel ficou nesta região andando em círculo por 38 anos, por causa da rebeldia e da desobediência. Eu vou repetir. Israel ficou nesta região, em Cádiz ali, andando em círculo por 38 anos. A crise em Cádiz. Nas planícies de Moabe, o caminho deste lugar, Moisés irado, golpeia, ele fere a rocha e perde o privilégio de entrar na terra. Também neste caminho muitos israelitas morreram por serpentes abraçadoras. Aqui Israel permaneceu por aproximadamente um ano, onde recebeu as últimas instruções de Moisés para a entrada na terra prometida. No livro de Deuteronômio, Moisés faz uma retrospectiva e se despede do povo, entregando a liderança a Josué. Do Monte Nebo, ele olha Canaã, mas é impedido de entrar. Eu vou repetir. No Monte Nebo, ele olha a Canaã e é impedido de entrar na terra prometida. Amém? Então, na próxima aula, se Deus assim permitir, nós vamos falar sobre a conquista de Canaã e o tempo de Juízes. Amém? Então, fazendo aqui uma retrospectiva aqui, nós falamos sobre o período patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó, José, amém? Abraão, o pai dos israelitas. Nós falamos também da fé de Abraão, mediante a fé nas promessas de Deus. Abraão se destacou-se ali, E também nós podemos ver Isaac, o filho da promessa, Isaac significa Eli, era filho de Abraão, para que as promessas de Deus seriam confirmadas. O relato de como Abraão providenciou uma esposa para seu filho ali também. A Bíblia fala pouco sobre Isaac, o filho da promessa. Então, Deus de Abraão, de Isaac. Isaac significa promessa. Amém? O filho da promessa. E Jacó também, o trapaceiro que foi transformado em Israel, nós falamos, Deus, ele transforma o caráter. Jacó, o trapaceiro que foi transformado em Israel. José no Egito. José, o filho mais velho de Raquel. Era o orgulho e a alegria de Jacó, porém odiado por seus irmãos. Ele foi vendido por seus irmãos como escravo para mercadores ismaelitas e medianitas e foi levado para o Egito. Falamos também a escravidão e o êxodo, Durante 40 anos eles vagaram no deserto do Sinai. Eu vou repetir, por causa da desobediência, da murmuração. O povo de Israel, durante 40 anos, eles vagaram no deserto de Sinai. Amém? O Egito, no período do êxodo, a opressão dos israelitas, a preparação da liderança. Moisés ficou 40 anos no Egito e 40 anos no deserto de Midian, sendo preparado por Deus. O milagre da libertação, o anseio por Canaã. E também nós falamos aqui que Moisés também, por ferir a rocha ali
A caminho deste lugar, Moisés, irado, golpeia a rocha, e do Monte Nebo ele olha Canaã, mas é impedido de entrar. Que Deus te abençoe. Então, próxima aula, a conquista de Canaã e o tempo dos juízes. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor. Eu te agradeço, obrigado por este momento, por esta oportunidade, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.